Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, agradecemos também a espiritualidade amiga que já está em nossas casas já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente, para trazer outros irmãos desencarnados para acompanhar o Evangelho, que necessitam dessas palavras tanto quanto nós. E faço um aviso que a nossa sessão do Evangelho está sendo gravada para posterior postagem no YouTube. E assim convido o nosso amigo Rubem a fazer a prece inicial. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Que assim seja. Quem gostaria de sortear o tema da noite? Se ninguém sorteou, página 194, benefícios pagos com a ingratidão. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão, em paga dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazem o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento. É não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés do testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica não o receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos. Filha, agora não. Agora você vai lá e espera. Por favor, a gente combinou. Não, filho. Não, a gente combinou.
Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vou-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que com a sua gratidão o beneficiado vou-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados, esquecidos neste momento, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, apagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, terei contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros, os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Comentários? Fred, existe uma frase, que eu já até acho que explanei aqui entre nós, de Aristóteles, né? Gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece, né? Como ela é mítica, essa frase, né? E também é difícil da gente não lembrar, né? De todos aqueles grandes mestres, aqueles grandes cientistas, aqueles grandes religiosos que Jesus nos enviou, né? Para acelerar o desenvolvimento do nosso mundo, né? O nosso mundo não tem progredido senão à custa de lutas e sofrimentos, né? Todas as descobertas, as grandes descobertas, né? As grandes verdades, os grandes homens, eles não têm conseguido exercer a sua missão nesse mundo, né? No nosso planeta, senão com grandes sacrifícios, lutas terríveis, né? Contra os espíritos da ignorância, né? Que tanto ensombreiam a nossa evolução nesse planeta, né? Então, eu me lembrei também de uma frase de um amigo de Allan Kardec, um sábio lá da época, lá, um filósofo, né, que o acompanhava. Ele disse que Kardec foi aquele que se adiantou 100 anos a seus contemporâneos e que ele precisará de mais 100 anos para ser compreendido, né? E aí nós estamos vendo que essa frase aí foi dita por alguém que sabia mesmo das dificuldades que o espiritismo iria ter, né, frente à ignorância, né, a implacável, os dogmas implacáveis, né, da igreja tradicional, né, que ainda se impõe muito na vida cotidiana. Obrigado. Imagina. Essa questão da gratidão envelhecer rápido, realmente, né? E se nós formos pensar,
nós muitas vezes somos assim, né, com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo de guarda, né? Quando estamos precisando, quando estamos em sofrimento, né? Oramos, rezamos, prometemos que vamos mudar. Aí o sofrimento dá aquela sossegada, tranquilizada. Aí muitas vezes a gente acaba voltando para os nossos antigos comportamentos, né? E daí já preparando o terreno, né? Para novas dores que virão, porque nós sabemos que a dor é o último dos recursos utilizado pela, pela espiritualidade para nos fazer, né, chegar ao rumo certo, né? Antes disso, nós somos avisados, as circunstâncias nos convidam a tomar ações diferentes, mas nós somos teimosos, persistimos, e daí vem a dor, né? A dor pela perda de algum ente querido, a dor pelo revés de uma situação financeira que era mais favorável, né? A dor pela doença, que nos faz repensar o nosso caminho, né? E eu não canso de pensar que essa existência aqui é muito fugaz, é muito rápida. E como a gente leu esses dias, né? O homem se esforça tanto, né, para alcançar uma posição de destaque na Terra que ele vai conseguir manter por tão pouco tempo. E daí ele não se preocupou com os bens espirituais, né, com as suas conquistas morais, né? E daí ele chega no plano espiritual como um indigente que nada tem, né? Por isso eu gosto, depois que eu compreendi, da parábola, né, do mordomo infiel, né, que ele perdoa, né? O seu senhor descobre que ele está roubando, né, que ele está se apropriando, né, de haveres lá da propriedade. E daí o mordomo ele chama, né, os que arrendavam as terras, e naquela época pagava-se, né, em azeite, né, em fardos de trigo, né, e perdoa, né, perdoa uma boa parte daquela dívida, né. E chegando ao seu senhor, o senhor, contrariando, né, a visão humana, né, que esse senhor ficaria revoltado com um servo que lhe rouba e ainda faz favor com o chapéu alheio, ele fica muito feliz com o mordomo, né, porque o que diz a parábola é: angariai amigos a partir das riquezas obtidas com a injustiça, e eles vos conduzirão aos tabernáculos eternos, né? O que quer dizer? Todos nós somos chamados a recompor aquilo que pegamos dos outros, né? Sejam situações favoráveis, sejam amores que não nos cabiam, né? Então, a partir das nossas potencialidades dessa vida, nós somos chamados a fazer o bem, né? A ajudar aqueles que nós desgraçamos, né? Outro dia eu tava um pouco, não chateado, mas estava um pouco irritado com dois clientes, né? Que é aquele cliente problemático, difícil de pagar, difícil de cobrar, está sempre pedindo alguma coisa, né? E na sessão mediúnica, né? Veio que, para mim, que aquelas duas pessoas são pessoas que eu já prejudiquei. Então, isso me fez ter um novo olhar, né? E esse trecho do Evangelho nos fala exatamente isso, né? Se nós pudéssemos ver, né, o que nos liga a essas pessoas, né? Às vezes o chato que aparece, né,
que nos tira do sério, que testa a nossa paciência, né? Se nós pudéssemos ver, né, veríamos que na maior, na maior, na maioria dos casos, somos nós que comprometemos, né? Que os comprometemos, que os chateamos, né, Rubão? Perfeito, Fred. Diante de uma ofensa, de uma injustiça, de uma ingratidão, né? O nosso mentor maior, né, o Chico Xavier, ele pregava um simples remédio: silêncio e oração e prece, né? Eu creio que esse seja, talvez, né, o único meio pacífico, né, de resolvermos nossas pendências, né? Quer sejam de vidas pretéritas ou a atual, né, o momento que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que procurar transcender sempre o pensamento, né, para uma melhor compreensão desses fenômenos, né? Obrigado, cara. Por nada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? É bem interessante essa questão, porque no início do Evangelho, né, orai e vigiai, orai e vigiai, silêncio. E eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de trazer isso na prática, né? Mas realmente, hoje, de uma forma mais natural, eu vejo a extrema necessidade, viu, gente, de realmente essa tríplice aí tá sempre entrosada, né, enraizada, digamos assim, no nosso foro íntimo, né? Porque realmente a oração, conexão com Deus, né, de sempre estar agradecendo, também às vezes pedindo aos nossos irmãos, né? O silêncio, sim, também quando é preciso, né, para evitar retrucar alguma coisa, né? E a vigília, porque realmente nós somos seres humanos, né? Esse processo de evolução que a gente tem é natural, né? As oscilações, tanto positivas como negativas, porque é natural que tem dias que não estamos bem, né? Mas realmente a oração, né, a conexão com Deus e ao mesmo tempo a vigília de estar atento naquele dia que a gente não tá legal, a outra pessoa não tá legal, e aí vem o silêncio junto com o coração. Enfim, essa tríplice aí, eu acho que eu entendo mais do que nunca que é fundamental a gente fazer esforço para estar enraizada dentro de nós, entende? É, a vigilância, né, para a gente tá sempre vendo, para não cair em nenhum buraco, né, que a gente mesmo cava pelas nossas atitudes, né? E a oração quando a gente já caiu, né? Quando a gente já deu aquela escorregada, né? Certa vez eu perguntei para o meu mentor, né, por que que durante o sono, né, nas oportunidades de trabalho que eu sempre me coloco à disposição, que eu não poderia, né, acompanhá-los de uma maneira mais lúcida, né, que eu pudesse lembrar do que acontece, né? E a resposta que eu obtive foi muito esclarecedora. Na verdade, assim, eu fui levado num estado mais lúcido para o trabalho e era um lugar de, de perversões sexuais, tal. E aí, quando eu vi, eu meio que estava lá no meio. E aí o mentor me retirou e falou assim para mim: você está vendo porque você não pode ir ao trabalho em estado lúcido? Isso que você experimentou mostra que a sua contenção, né, dos seus desejos sexuais de outras vidas em que te levou a perversões é só uma mera contenção. Só no curso das encarnações, falou encarnações, fazendo bem, é,
controlando os seus sentimentos, os seus pensamentos, é que você vai desenvolver uma musculatura moral e vai se modificar efetivamente. E eu compartilho isso com vocês porque, às vezes, a gente, né, melhora um pouco e acho que já melhorou muito. E quando somos testados de verdade, nós vemos que, né, era só um verniz que passou por cima, que ainda não raspou aquela parte feia da parede, né, não lixou bem, né, para depois passar a tinta por cima. Geralmente o que nós fazemos, a gente dá uma lixadinha, e já passa a tinta por cima, né? E depois de algum tempo, o que acontece? A parede embolora, fica feia, e assim somos nós ainda, né? Como é que é? Sepulcros caiados por fora, né? Me ajuda aí, Rubão. E cheios de podridão por dentro? É isso, Rubão? Positivo. Por fora, uma bela viola, por dentro, um pão bolorento. Filha, eu preciso que você entenda. Ai, ai, ai. Alguém quer continuar lendo mais um pouco? Que aqui tá um pouco complicado. Qual trecho e qual página parou? Peraí, Parou na página 195. Tem mais um trechinho, chama Beneficência Exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse os desgraçados por professar uma crença diferente da tua? Socorra-o, porquanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís. Perfeito. Rubem, comentários? Olha, eu estou atendendo aqui a minha neta e a minha nora, e eu nem ouvi a leitura que a Carol fez, meu amigo. Me desculpe. Imagina, que isso. Alguém quer arriscar um comentário, Roseli? Não. Então, eu acredito que o objetivo dessa passagem é que a gente não deve fazer o bem só para aqueles que sejam iguais a nós, que professem a mesma religião, né, a mesma seita, o mesmo trabalho, pensem como nós. Então, nós devemos fazer a beneficência, a caridade com todos, indistintamente, né? Sem olhar a quem, né? Seguindo aquele preceito que nos manda, né, que a nossa mão esquerda não enxerga o que deu à direita, né? Fazer o bem sem ostentação,
fazer o bem com desinteresse, como fala a primeira parte do que nós lemos. Porque todo o bem que a gente faz com interesse, nós já estamos sendo pagos aqui mesmo na Terra, né, perante os homens, e não vamos levar crédito algum para a espiritualidade quando desencarnarmos. Acho que é isso, né, Rubem? Ele deve estar ocupado. Perfeito, Fred, eu estou ouvindo sim, Não, tá bom. tá? Mas estou acompanhando sim. Fique em paz. Perfeito. É isso. Vamos então fazer, se não tiver mais algum comentário, vamos fazer então as nossas vibrações. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para mais uma oportunidade de iluminação pessoal e coletiva, pois ele prometeu que onde ali estivessem reunidos em seu nome, ele também ali estaria, aqui representados pelos nossos amigos espirituais que dirigem os trabalhos da noite, e ouso dizer até que, né, na casa de cada um de nós existe um grupo de espíritos que nos auxiliam nesse trabalho, né, comandando, né, o socorro aos desencarnados que as nossas casas ocorrem, e com isso nossas casas ficam mais protegidas do assalto de espíritos desordeiros. Por isso é tão importante a oração e vigilância para que possamos estar sempre num clima de benevolência, indulgência, perdão das ofensas e assim a caridade. E peçamos a Jesus que envolva os nossos irmãos desencarnados, que estão em sofrimento, os nossos amigos, Verena, Elias, Juliana, Alain e tantos outros que desencarnaram pela porta do suicídio, que eles possam receber neste momento as nossas vibrações de encorajamento, de consolo, e que eles tenham a fé no futuro, que serão resgatados. Vibremos também pelos encarnados que estão em sofrimento. Dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida e outros ainda que sejam auxiliados a superar os seus problemas, como a nossa amiga Dani e tantos outros. Peçamos também a Jesus que ilumine os nossos líderes mundiais, os nossos governantes, as nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo, todas essas pessoas que detêm o poder na Terra, que podem fazer a diferença para os que mais precisam e que possam também restabelecer a paz no mundo. Façamos também uma vibração pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, que esses centros que servem de refúgio e abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas em sofrimento, sejam amparados, fortificados para continuar assistindo todos os que precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, cumprindo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Emerson, depois Rubens, se for possível. Prece final. Obrigado, uma boa noite. Ok. Kokubiti sogen shikai takama harani kamuta mahi moide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei tohi tono miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami arahi dono
kamutati murumuru no sakagoto tamahi no chuchumi kikarioba mahikari mote harahi kiyome misogi tamaite kamino kono chikara yomigaerase tamaeto mosu kotono yoshio kashikomi momausu miyoya motosu mahikari omikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari omikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chehaimase kannagara tamahi chehaimase. Rubem, pode fazer a prece final? Positivo. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, amém. Boa noite.